Lembremos que todo sacramento é um sinal eficaz da graça. Deus, que mesmo em que instituiu, foi nosso Senhor Jesus Cristo. E este sinal eficaz, ele é sensível, é algum símbolo que a igreja utiliza, seja a água do batismo, seja o óleo da unção dos enfermos. Tem um sinal sensível, gestos, mas que produzem a graça. Agora, a Eucaristia é diferente, Padre. É um sacramento, mas é o sacramento dos sacramentos porque todos os demais 6 sacramentos, eles servem para ter a graça santificante. Na Eucaristia, nós temos o próprio autor da graça. Então, ele se difere de todos os demais sacramentos pela sua altura, pelo seu ápice de graças que ele atrai. A Eucaristia realmente não poderia ter um tema mais sublime a ser tratado aqui nesta terra, Padre. Perfeito. Então, vamos tratar desse tema, que tenho certeza que os que nos acompanham vai gostar muitíssimo. Então, é o lado sacramento da Eucaristia, né? Mas nós vimos também, Padre, que a Eucaristia é a renovação incruenta do sacrifício da cruz, a missa. E aí que nós temos essa ação de graça que é a Eucaristia, a renovação incruenta do sacrifício da cruz que se dá sobre os nossos altares, né? Existe, então, esse aspecto também da Eucaristia, não? São 2 aspectos. Quando nós falamos de Eucaristia, temos tanto o aspecto sacrificial quanto o aspecto sacramental. E aqui nós temos que dividir. Não dividir na prática, mas dividir teologicamente para poder entender. E entender para amar. Nunca pode ser um estudo frio, e sobretudo se tratando da Eucaristia, que é o que mais atrai o amor. Mas esse aspecto sacrificial, o padre sempre estará envolvido com ele. Todo sacerdote, ele nunca tem como estar dissociado do aspecto sacrificial. Aquele mesmo nosso Senhor Jesus Cristo, que um dia foi crucificado, esta redenção que ele operou se renova, se rememora, se revive em todos os altares à face da terra. Mas não é um outro sacrifício, é um só sacrifício, é o do Calvário. Revivido, rememorado em todos os altares. E o que nós fazemos enquanto sacerdote, o Padre Ricardo também, nós tomamos aquele mérito de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o sangue divino dele, e a aplicamos para circunstâncias atuais, concretas. E assim deverão fazer os sacerdotes até o fim do mundo. Agora, o outro aspecto é que os leigos também participam da Eucaristia. Claro. E eles têm um aspecto sacramental. Eles vão se unir também a nosso Senhor Jesus Cristo, tanto quanto o sacerdote, no momento em que ele entra em nosso interior. E aí sim é propriamente a comunhão. A comunhão, perfeito. O aspecto sacramental. Que, digamos, eu não estou em estado de graça, estou em estado de pecado mortal, então nem vou na missa. Porque eu não vou poder comungar, por que eu vou na missa? É certo esse pensamento, padre? Ou o que o senhor sugere? O que o senhor acha? Não, porque quando a pessoa ela não está em estado de graça, sobra apenas um fiozinho de fé na alma daquela pessoa, um molambo de fé. É apenas um fiozinho, mas não rompeu por completo. A pessoa ainda faz parte do corpo místico. Então, por fazer parte do corpo místico de Cristo, ela tem que acompanhar o corpo. Então, neste ponto, a pessoa deve ir à missa, porque vai acabar recebendo graças. Ela mesma, se rezar por ela, ela vai ter menos audiência diante de Deus, porque ela não tem méritos, enquanto não restituir estado de graça, falta méritos para ela. Mas ela pode pedir que, pela fé do sacerdote, pela fé dos que estão ali, que de alguma forma ela seja beneficiada, e com isso Deus vai dar graças de conversão. E esse desejo dessa pessoa vai ser muito importante, porque no momento em que ela se confessar, ela pode, ao mesmo tempo, restituir o estado de graça, e pelo desejo dela de estar na missa e de rezar, ela pode adquirir mais do que ela tinha antes de pecar. Interessante. Impressionante. Então deve ir sim à missa, não pode se aproximar da Eucaristia, comungar, mas pode ali adorar a nosso Senhor Jesus Cristo no alto do Calvário, acompanhar o Calvário, e seria sobrepor um pecado a outro, porque nós católicos somos obrigados aos domingos e dias de preceito estarmos na missa. Exatamente. Seria como um enfermo que, olha, eu não posso comer porque estou passando mal, então também vou deixar de tomar líquido. Não. Pode causar a morte. Exatamente. Então a Eucaristia é justamente isso, eu não posso juntar uma falta a outra. Já não posso comungar por alguma razão, por algum pecado, e ainda deixo de ir à missa, eu junto um pecado sobre outro. Interessante.
em aumento da graça santificante, a missa vai convidando aquele impetratório que o senhor dizia há pouco. Isso. E a pessoa vai procurar, com o seu arrependimento, restabelecer a graça. Né? Interessante. Isso. E as pessoas às vezes perguntam também, né? Ela está em dúvida. Né? Dúvida. Muita gente. É muito comum. Pergunta. É muito comum, né, padre? Muito Nós comum. encontramos muitas vezes a questão da dúvida, né? A dúvida. Não sei se eu estou em pecado mortal, não sei se eu estou, a matéria foi grave, mas não sei se eu consenti, eu tinha plena consciência, ou eu não tinha plena consciência, É isso. a advertência não era geral, mas eu sei que a matéria é grave e eu consenti inteiramente, mas não tinha advertência que era errada. Então, às vezes a pessoa embaralha um pouquinho, né? E uma vez embaralhando, qualquer um dos 3 pontos principais que definem um pecado mortal, que é a matéria grave, o pleno conhecimento, o pleno consentimento, a ausência de qualquer um desses exime a pessoa do pecado da falta grave, do pecado mortal. Sim. E aqui, no caso, o pleno conhecimento está falho. E se a pessoa duvida, o que a pessoa deve fazer? Ela tem uma dúvida séria, não sei se posso, não sei se não posso. E se eu não sei e é uma dúvida real, comungue, porque a pessoa não tem certeza. O que mais impede seria a consciência reta. A pessoa sabe que não pode, aí não deve se aproximar. Mas na dúvida, comungue. E na primeira confissão sacramental, exponha isso para o sacerdote, que como bom pastor e bom juiz vai esclarecer. Mas a rigor não impediria a comunhão. A dúvida não impede. Não impede. Muito impressionante. Só para deixar claro, porque não, foi bom. As pessoas têm essa dúvida, se a dúvida impede ou não. Então, não impede, né?